Dois homens procuraram Satyagurudeva. E Satyagurudeva perguntou para o primeiro: o que você veio fazer aqui? E ele respondeu: eu vim te encontrar, pois queria estar aos pés de um homem realizado, de um ser iluminado. E o que você busca aqui? Perguntou Satyagurudeva. Eu busco Deus, eu busco Ishvara, o Senhor absoluto. E, finalmente, perguntou Satyagurudeva: o que é Deus? E o homem teceu várias adjetivações. Deus é o absoluto, inefável, é a fonte suprema de toda a felicidade. E assim ele foi traçando várias adjetivações e conceituações. E Satyagurudeva olhou para ele e disse: vai-te embora. Aqui não é o teu lugar. O homem ficou muito aturdido, muito assustado. E imediatamente ele perguntou para o outro homem: o que você veio fazer aqui? E o outro homem disse: eu não vim fazer nada. E Bhagwan perguntou para ele: e o que você está buscando? Eu não estou buscando nada. E o que é Deus para você? Ele riu e falou: Deus para mim não é nada. Aí o Satyagurudeva disse para aquele homem: você está apto para ficar. Você fica. O outro vai embora. É interessante essa pequena historinha ilustrativa que nos traz uma compreensão de que nem sempre aquele que está movido por uma intencionalidade ou um desejo, ele está necessariamente dentro de uma adequação para um encontro ou para encontrar. É até um pouco contraditório quando nós buscamos aquela afirmação de Samana Jesus, lá no Evangelho Gnóstico de Tomé, quando ele diz que aquele que busca não cesse de buscar até encontrar. Quando encontrar, vai ficar estupefato. De estupefato ficará maravilhado, e maravilhado reinará sobre todas as coisas. Então parece um pouco contraditório, porque Samana Jesus incita que busque até encontrar. Mas essa busca não é uma busca que está pautada num desejo material, numa concepção puramente mental de algo que se pensa encontrar, que se supõe encontrar, que nada mais é do que um prêmio para satisfazer um desejo.
que por trás dessa busca, na verdade, existe uma grande ambição e um grande apelo. Então, não é exatamente isso que Samana Jesus diz, quanto diz para buscar até encontrar. Esse buscar até encontrar significa mantenha-se no foco, mantenha-se nesse lugar de percepção, nesse alinhamento consciencial. E espere, fique aí, né? Não se mova, não faça barulho, né? Não traga grandes movimentos, não tenha ambições, não tenha ganâncias espirituais, apenas fique aí, permaneça neste lugar. É isso que Samana Jesus entendia por busque até encontrar. Não é no sentido do movimento, mas no sentido da adequação e da postura interior. Mas o fato é que todos nós, todos, buscamos por algo. Todos que estamos nessa condição existencial temos uma busca, implícita ou explícita, mas temos. Então, a primeira questão é o que está se buscando, né? E se aquilo que está se buscando está claro, está plenamente mapeado e definido. Porque tem muitos que buscam e nem sabem do que estão buscando ou não compreendem sequer a natureza das suas buscas. Então, viveca, discernimento, é o primeiro passo. É você ter clareza o que você busca. E todos, de fato, estamos buscando algo. Até aqueles que dizem que não estão buscando nada, isso é uma busca, é a busca do não buscar, que também é uma busca. Por quê? Porque nós estamos em movimento. Todos nós estamos em ação. Por isso que esse plano é um plano kármico. Karma significa ação, ou seja, nós somos compelidos para o movimento, todos nós. E todo movimento visa algo. Isso é uma busca. Então, essa é a primeira compreensão, que todos nós buscamos algo. Mas o que buscamos? Esse é o ponto. E como buscamos? Com que intenção? Né? Então, o segundo é justamente esse ponto. O que buscamos? Será que nós temos clareza daquilo que buscamos? Será que o que buscamos é algo lúcido, plenamente acolhido pelo nosso ser? Ou aquilo que nós buscamos é simplesmente uma compulsão irracional, uma compulsão que não tem direcionamento definido? Nós somos apenas seres compulsivos, porque os seres compulsivos, eles simplesmente querem realizar algo, querem mitigar uma certa ansiedade que pode se direcionar para qualquer fonte de consumo, por qualquer hábito, para qualquer hábito repetitivo, para qualquer cristalização de ideia e comportamento. Então, compulsividade não é exatamente uma busca. Então, existe o ímpeto natural da busca, existe a compreensão do que buscamos. O que buscamos é fundamental. Esse é o segundo ponto, ou o segundo pilar. O terceiro pilar é quais caminhos? Porque podem existir caminhos diversos para uma mesma busca. Eu posso escolher estradas ou caminhos diferentes para subir uma montanha. Existem várias trilhas que levam ao alto da montanha e eu posso escolher trilhas diferentes. Então, para o mesmo objetivo, existem diversidades de caminhos. Vide a questão de Deus. Quantas religiões, quantas possibilidades de
caminhos espirituais existem para aquilo que as pessoas buscam e chamam de Deus, genericamente. E, por vezes, nem entendendo ou nem sentindo que seja isso. Então, tem caminhos diversificados, uns mais longos, uns mais curtos, outros diretos, outros indiretos, uns mais iluminados, outros menos iluminados. Existem diversidade infinita de caminhos. Então, além de saber compreender que temos uma busca, saber o que buscamos, nós também temos que escolher um caminho. Por qual? Por quais caminhos? E, por fim, né, aquilo que está por trás dessa busca, ou seja, por qual interesse? Qual é a motivação verdadeira que me move? Porque existem muitas motivações camufladas, porque às vezes a boca diz aquilo que o coração não sente. Então, existe muita gente que tem um discurso que não corresponde àquilo que são suas intenções verdadeiras, os seus interesses. Tem muita gente camuflando os seus interesses egoístas, mesquinhos, camuflando em discursos de desapego, de nobreza, de conduta fraterna, religiosa, enfim, mas que por trás o que existe é apenas ambições pessoais e interesses egoístas. Então, esses 4 pilares têm que ser compreendidos, contemplados, né? Compreender que todos buscamos algo, saber o que buscamos, por quais caminhos podemos buscar e quais os interesses que nos movem, os interesses reais, as motivações reais que nos levam a este movimento. E, tendo isto dito e trazido, nós podemos dialogar agora com essa afirmação, ou esse sutra de Bhagavan, quando ele diz que muitos buscam o céu pelos caminhos da terra, e muitos, e é verdade isso, apenas buscam a terra pelos caminhos do céu. O verdadeiro buscador nada busca. E por nada buscar, tudo encontra. Veja que interessante. Muitos buscam o céu pelos caminhos da terra, ou seja, eles até têm uma intenção verdadeira, uma intenção qualificada. Eles querem o céu, ou seja, o reino de Deus, como chamava Samana Jesus, o reino dos céus. Mas ele busca isso pelos caminhos da terra, ou seja, a estrutura da busca dele é uma estrutura material, materialista. Então, ele agasalha conceitos e concepções religiosas materialistas, porque ele entende o céu assim como ele entende a terra. Mas a terra é um plano material e o espiritual é um plano imaterial. Então, se ele toma o plano imaterial pelas concepções materiais que ele traz, ele nunca vai ter uma gnose, uma sabedoria, uma compreensão perfeita daquilo que ele está buscando. E aí, a busca dele vai ser uma busca equivocada. Por quê? Porque provavelmente ele vai estar dentro de uma visão
uma percepção de uma religião materialista. E por assustador que seja, a maioria das religiões, principalmente as cristãs ocidentais, elas não são religiões propriamente espirituais, elas são religiões materialistas, porque a visão é materialista, até mesmo a visão do céu é uma visão material. O céu como um lugar que você vai ganhar por cumprir certos compromissos e ter um certo padrão de conduta. Então, esse céu é uma visão materialista de um lugar onde você só vai ter prazer, não tem sofrimento, que você vai ficar eternamente nesse lugar, como se fosse um paraíso. Então, isso é uma visão materialista, né? Então, as pessoas estão buscando, sim, o céu, mas pelos caminhos da terra. Ou seja, por toda uma visão, uma concepção materialista. E é óbvio que o resultado da busca não é atingido, não é alcançado, porque o caminho não está adequado. E, por outro lado, como diz Bhagwan, tem muitos, esses são os piores. Esse é terrível, porque o primeiro, de certa forma, é inocente, mas esse não. Esse segundo, esse que busca a terra pelos caminhos do céu, esse não. Esse realmente instrumentaliza e usa a espiritualidade para interesses pessoais, particulares, para a ganância material, né, que é camuflada nessa linguagem espiritual ou nesses procederes espirituais. Esses são os terríveis. Esses são aqueles que Samana Jesus disse que sobre eles pesa um fardo muito pesado, ou seja, um karma muito adensado. Por quê? Porque eles buscam a terra pelos caminhos do céu. Quer dizer, o interesse deles não é o céu. O interesse deles não é o espiritual. Eles querem realmente a terra. Eles querem o poder. Eles querem conquistar o mundo material. Eles são ambiciosos, são pessoas poderosas, são pessoas que com ânsia de poder, com ânsia de controle, com interesse de possuir a terra, mas usam o céu para isso. Ou seja, eles usam a religião para ganhar dinheiro, manipulam as pessoas para ter poder, incutem nas pessoas o medo, o sentimento do pecado, da pequenez, para manipular essas pessoas, para que essas pessoas possam encher os seus cofres, possa construir um império para elas aqui na Terra, né? E tem muitos fazendo isso, né? E, na verdade, eles estão buscando apenas a Terra. Eles querem o poder, eles querem a riqueza, eles querem o controle, eles querem a fama, eles querem a exaltação do próprio ego. Muitos estão se dizendo, inclusive, profetas, emissários do céu, mensageiros, gurus, mas eles estão buscando apenas a terra, usando o caminho do céu. Esses são realmente os imperdoáveis. Se bem que imperdoável é uma palavra inadequada, porque todo caminho pode ser corrigido, né? Não há nada irreversível, né? E aí vem o terceiro ponto, né? Que é nenhum nem outro. Antes, pelo contrário, é aquele buscador que nada busca, ou seja, que não tem ambição. O buscador que nada busca significa aquele que é desprovido de ambição. Ele não tem nem ambição material e nem ambição espiritual, porque a ambição espiritual é perigosa. As pessoas que são ambiciosas espiritualmente, que querem ser os iluminados, que querem atingir o nirvana, que querem ser os eleitos de Deus, que querem ser os profetas, ou seja, essa ambição
espiritual é ainda mais nociva do que a ambição material. Então, quando se diz, Bhagavan diz, o buscador, o verdadeiro buscador nada busca. Esse buscador que nada busca é aquele que é desprovido de ambição, que é desprovido de apego. E justamente por nada buscar, ele tudo encontra. Por quê? Porque ele está contente, satisfeito. Ele aceita plenamente aquilo que ele é, como ele é, na condição em que se encontra. Ele simplesmente repousa no seu próprio ser e observa, né? Esse buscador que nada busca, na verdade, ele se mantém em observação. Ele apenas contempla as coisas que estão no seu derredor, sem ambição nenhuma, apenas presentificado em seu próprio ser. Ele trafega pelo mundo sem estar no mundo. Ele realiza obras no mundo sem buscar pelos frutos da sua ação, da sua realização. Ele nada faz por interesse egoísta, egocêntrico. Ele age no bem e para o bem, porque esse é seu dharma, porque essa é a sua natureza. E ele nem se reconhece ou se qualifica como um homem bom, virtuoso. Ele não busca ser exaltado pelas pessoas. Ele não se preocupa com a opinião das pessoas, o que as pessoas dele acham ou deixam de agir. Isso não o afeta. Por isso que ele repousa em paz no seu próprio caminho, no seu próprio centro, no seu próprio ser. E justamente por ele nada buscar, ele tudo encontra. Porque nesse estado de silêncio e repouso, todo o universo vem e se manifesta naquilo que você é. Então veja que é algo muito sutil e muito profundo, e que poucos conseguem ter a compreensão desse buscar pelo não buscar, né? Esse grande e verdadeiro buscador que nada busca, que simplesmente repousa neste lugar que é o lugar do encontro. As tradições antigas dizem que Deus marcou um encontro conosco, mas que nós nunca vamos. Ou quando vamos, ele não mais está lá. Ou quando ele vem, nós não estamos ali. É interessante essa visão, porque às vezes o nosso movimento atrapalha o encontro. Essa ilusão que nós alimentamos de que nós podemos fazer algo, que nós temos o poder de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de salvar as pessoas, essa ilusão terrível que nos leva a movimentos que nos tiram do lugar de encontro. No lugar de encontro, nem eu vou e nem Deus vem. Não tem hora marcada e não tem data. E o lugar é em lugar nenhum. Quem consegue compreender isso, compreendeu tudo. E nada mais precisa ser dito. Gratidão, Shiva Shambhu.